Alô, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido vários e-mails e várias mensagens com pedidos de ajuda e de conselho, e isso tem me deixado muito aflita, porque eu fico pensando, quem sou eu para ajudar alguém? E também porque muitas vezes eu não consigo arrumar tempo para responder todas essas mensagens com o devido cuidado que elas merecem. E isso deixa meu coração apertado, porque eu queria poder passar um café, sentar com vocês e conversar sobre esses assuntos. Então eu passei um café, eu sentei e vamos conversar. Uma das últimas mensagens que eu recebi foi de uma menina chamada Juliana, que não se chama Juliana, mas eu vou chamar de Juliana para preservar a sua identidade. E ela disse que eu podia fazer esse vídeo, por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo. O que ela disse na mensagem era mais ou menos o seguinte: Oi, Lui, vi seu vídeo sobre a teoria das caixinhas, aquela dos meninos e das meninas, e desde então tenho refletido sobre o assunto. Eu tenho 18 anos e desde criança eu nunca fui aquela menina que brincava de bonecas e usava roupas ditas como roupas de meninas. Eu sempre notei que era diferente de outras meninas por esses fatos. Com o passar dos anos, eu percebi que continuava sendo diferente. Em vários lugares as pessoas julgam muito. As pessoas julgam muito mesmo. Até então, nunca me relacionei com meninas. Tive algumas paquerinhas no tempo de colégio e namorei por alguns meses um garoto. O fato de eu não estar na caixinha certa significa que eu tenha que me descobrir e que talvez não seja o que eu sou? As caixinhas me indicam que eu não sou heterossexual e preciso me conhecer melhor? Não sei como lidar. Pra quem não sabe do que a Juliana tá falando, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre gênero e sobre a teoria das caixinhas que vocês vão entender. Agora, Juliana, vamos conversar, olha pra mim. Primeiro eu queria te dizer que você não tá na caixinha errada. Quando eu disse que existe uma caixinha pros meninos e uma caixinha pras meninas, eu quis dizer que isso foi socialmente condicionado, socialmente construído, criado, para que a gente tenha que se adequar àqueles manuais de instrução, tá entendendo? É claro que isso também influencia a nossa sexualidade, porque, por exemplo, tá na caixinha das meninas que elas precisam gostar de meninos. Isso quer dizer que a heterossexualidade foi instituída como norma e que qualquer comportamento que desvie da heterossexualidade é considerado errado, anormal, contra a natureza. Esse argumento de que é contra a natureza é muito engraçado, porque na verdade a única coisa que é contra a natureza é o preconceito. Já a homossexualidade é observada em várias espécies além da espécie humana, então assim, falar que é contra a natureza é bem mentiroso. Ok, voltando. Como todo mundo deve ser heterossexual, as pessoas esperam que as outras sejam heterossexuais. A menina tá com 2 anos, pega na barba de um homem. Gosta de barba, já sabe o que é bom. Com 4 anos dão uma boneca pra ela, que se aperta na barriga e a boneca fala: Mamãe, te amo. Com 5 ela tá brincando com o primo ou com o amiguinho e as pessoas começam: Olha o romance. Com 6 perguntam se ela já tem namoradinho na escola. E ela vai passar a vida inteira ouvindo a pergunta: E os namoradinhos? Como se você tivesse que se relacionar com homens e como se você tivesse que se relacionar com alguém. Como se um relacionamento, na verdade, fosse o objetivo da sua vida. Gente, não é. Você pode ser completamente feliz, você pode ser uma pessoa completa, sem precisar de um relacionamento. Aí com 12 anos falam pra ela: Nossa, como você cresceu, já é uma mulher, uma moça, linda. Vai dar muito trabalho pros meninos, hein? Tem que tomar cuidado. Com 14 ela vai escutar: Olha, você tem que se dar o respeito, você já é uma mulher. Homem não gosta de mulher atirada. E assim vai pra sempre. Além de tudo isso que a gente passa a vida inteira ouvindo, tem outra questão muito complicada que influencia a maneira como a gente lida com a própria sexualidade, que é a falta de representatividade e de referências positivas. Como a heterossexualidade é considerada a norma e a homossexualidade é vista como um desvio, a gente tem na sociedade um tipo de preconceito e de violência, que é a homofobia e a lesbofobia. A homofobia e a lesbofobia funcionam de várias formas e se manifestam de diferentes jeitos. Um desses jeitos é a tentativa de camuflar e de esconder a homossexualidade. Eu não sei quando eu descobri que 2 pessoas do mesmo sexo podiam se relacionar, mas eu lembro que na minha infância eu não sabia que isso existia. Na televisão, todos os casais eram heterossexuais. Nos filmes e nos livros, principalmente nos que são voltados para as crianças, todo mundo é heterossexual. A gente cresce ouvindo história de princesa e eu não tô falando de Frozen e Valente, porque na minha época não tinha isso. A gente via Cinderela e Branca de Neve mesmo. E mais do que isso, na vida todas as pessoas parecem heterossexuais. Não é que realmente todas sejam heterossexuais, mas é o que tentam mostrar pra gente. A gente é criança e ninguém apresenta um casal de 2 mulheres ou de 2 homens. É claro que existem exceções, talvez você vai falar que Não, mas desde criança eu conheço um casal gay. ok, mas eu tô falando do que é mais comum acontecer. É até provável que, sei lá, seus pais tivessem 2 amigos que são gays, ou que na sua família tenha uma lésbica, mas provavelmente você só vai descobrir quando você tiver capaz
capacidade de entender isso sozinha. Um dia você vai olhar pra aqueles dois caras ou pra aquelas duas mulheres e vai pensar, peraí, acho que elas não são amigas. Sim, eu acho que elas são casadas. Nossa, elas têm uma filha. Aí seu mundo vai cair. Eu não tô falando que a gente tem que sentar uma criança na cadeira, pegar um quadro, uma caneta e explicar pra ela o que significa ser gay, lésbica, bissexual. Não. Eu tô falando que a gente tem que aprender a tratar com naturalidade. Em vez de você falar que o Paulo e o João são amigos, experimenta falar que eles são namorados. Em vez de falar que a Marina e a Cláudia são amigas, por que você não fala que elas são casadas, que elas têm uma criança, que elas têm um gato, um cachorro, uma tartaruga? As crianças vão entender, sabe por quê? Porque a gente não nasce aqui no cérebro com a informação de que família é homem e mulher, que heterossexualidade é a norma, que homossexualidade é uma coisa errada. A gente aprende essas coisas. E uma maneira pela qual a gente aprende isso é justamente pela negação da existência de outras formas de sexualidade além da heterossexualidade. E quais são os reflexos de toda essa dinâmica que eu apresentei aqui? 1. Você produz, reproduz e sustenta preconceitos. 2. Você acaba absorvendo todos esses conceitos ao longo da sua vida e vai se transformando numa pessoa homofóbica e lesbofóbica. Alguns mais e outros menos. 3. Você vai aprender que é assim que as coisas funcionam. E é muito provável que você vai repetir esse tipo de criação com os seus filhos e com as crianças que você conhece. 4. Você vai crescer acreditando que heterossexualidade é uma coisa positiva e que qualquer coisa que fuja disso é negativa. E por causa disso, muitas vezes você vai crescer acreditando que é hétero. Ah, Luí, mas todo mundo sabe do que gosta. Todo mundo sabe se gosta de brócolis, por exemplo. Bem, você sabe se você gosta de brócolis, mas ninguém morre porque gosta de brócolis. Ninguém tem medo de gostar de brócolis. Ninguém passa a vida inteira ouvindo que brócolis é ruim, que você não pode gostar de brócolis. Se você gostar de brócolis, você vai ser uma pessoa suja, que é pecado. Não. Então, assim, não venha fazer esse tipo de comparação. Não venha. Não é tão fácil assim identificar do que você gosta e o que você quer se você passa a vida inteira aprendendo o que você deve querer e o que você deve gostar. É por isso que tem muitas pessoas que se descobrem gays ou lésbicas com 30 anos, 40, 50, às vezes depois de um casamento com uma pessoa do sexo oposto. Aí é muito comum a gente ouvir coisas tipo: ah, ela largou o marido pra virar lésbica. Alô, meu amor, não é assim que funciona. Aí vocês podem me falar: ah, Luí, mas ela é bi. Talvez. Mas daí sabe como é que você descobre? Você pergunta pra ela. Ou você não pergunta também porque você não tem nada a ver com isso, na verdade, né? A questão é que só você pode saber o que você quer, do que você gosta e o que te faz feliz. Mas a gente não nasce sabendo essas coisas. Ninguém nasce com uma carteirinha sapatão ouvindo Cássia Eller e com um bilhete no bolso dizendo que vai beijar mulheres. O que é importante é ter consciência de que existe muita coisa por trás da construção da ideia de que heterossexualidade é a única manifestação legítima da sexualidade. Não é. Não é. Você entendeu? Não é. Então, Juliana, olha só. Não tem problema se você tem dúvidas em relação à sua sexualidade. Isso é algo completamente normal, principalmente num contexto como esse em que a gente vive. E pensar sobre essas coisas é saudável, porque é uma atitude de autoconhecimento. Não tem problema se você se identifica mais com a caixinha dos meninos e é feliz namorando eles. E também não tem problema se um dia você perceber que na verdade gosta de mulheres. Ou que também gosta de mulheres. Sei lá, tá tudo bem. Então eu espero que eu tenha te ajudado a ficar um pouquinho mais tranquila. E isso não serve só pra Juliana, é óbvio. Eu queria deixar essa mensagem aqui no canal, principalmente porque agosto é o mês da visibilidade lésbica. E eu sei que muitas pessoas vivem em constante conflito por causa disso. E é muito importante que a gente saiba que não tá sozinha. Então é isso. Não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de mostrar pros amigos e pras amigas. Acabou o cartão do microfone, ele tá dizendo: Luí, você falou demais. Falei. Abracinho em você, beijo, tchau.